Endometriose. A endometriose é uma doença que afeta as mulheres muito mais frequente do que você imagina. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a endometriose. A endometriose, ela é uma doença crônica inflamatória que afeta as mulheres em idade fértil, né? Normalmente entre os 20 e 40 anos de idade. Mas existem relatos de mulheres com menos de 20 anos de idade já com um diagnóstico de endometriose, né? E por que a endometriose acontece? O que é a endometriose? A endometriose é uma doença crônica inflamatória e o útero ele apresenta uma cavidade que é chamada de cavidade uterina ou também cavidade endometrial. Por algum motivo, né, o tecido dessa cavidade endometrial, né, esse tecido endometrial, ele sai dali e vai se implantar fora da cavidade uterina, né? E esse tecido endometrial ele pode se implantar na parede abdominal, principalmente na parede pélvica, acometendo ali os órgãos pélvicos, como as trompas, os ovários, a parede da bexiga, a parede do intestino, principalmente nessas regiões pélvicas, né? E isso vai provocar vários sintomas e sinais na mulher. A endometriose, ela depende do hormônio que a mulher produz, chamado de estrogênio. Então, é o estrogênio que vai alimentar a endometriose, vai fazer com que essa endometriose se prolifere. E a endometriose, ela pode se manifestar de forma superficial, né, ali na região, principalmente nos órgãos da região pélvica, pode se manifestar de forma profunda e também ela pode se manifestar formando cistos nos ovários que a gente conhece como endometriomas, né? E quais são os sintomas da endometriose? O que a mulher sente quando ela tem endometriose? Ela vai sentir uma dor pélvica com uma intensidade mais forte. A menstruação dessa mulher ela vai ser bem mais dolorosa, né? Ela vai sentir uma cólica menstrual em forte intensidade. A endometriose é uma das principais causas de infertilidade, porque ela pode acometer as trompas e causar obstrução nas trompas, causar aderência nas trompas, né? Pode acometer também, como eu falei anteriormente, os ovários, formando cistos, chamados de endometriomas. Em graus mais avançados de endometriose, ela pode acometer a parede da bexiga, causando sintomas urinários, como dor ao urinar, às vezes sangramento da urina, dependendo do grau de invasão dessa endometriose. Pode provocar sintomas intestinais, como inflamação no intestino, dor à evacuação, às vezes até sangramento à evacuação. E como é que a gente consegue suspeitar da endometriose, né? A endometriose, desses sintomas que eu falei, né, a mulher apresenta, ela chega no consultório com essa queixa, né, de dor, de dificuldade para engravidar, de cólicas menstruais com forte intensidade, e através do exame físico, né, pela palpação abdominal e também pelo toque vaginal, o ginecologista ele pode perceber, às vezes, massas pélvicas, né, durante o exame físico, através dos exames de imagem, né? A endometriose ela pode ser diagnosticada pela ressonância magnética e pela ultrassonografia, né? A ultrassonografia é um método que é de mais fácil acesso de ser realizado e também mais barato, né? Então, na ultrassonografia transvaginal é o exame que a gente consegue diagnosticar alguns tipos de endometriose. A ultrassonografia transvaginal ela pode ser realizada com o preparo intestinal ou sem o preparo intestinal. A ressonância magnética é também um outro meio de diagnóstico de alguns tipos de endometriose, né? E para aqueles graus de endometriose, aqueles casos de endometriose mais avançados, né? A videolaparoscopia é o método de diagnóstico, assim, até mais preciso dependendo do grau de endometriose, né? E a laparoscopia, ela pode ser um exame tanto de diagnóstico quanto de tratamento, né? Porque através da laparoscopia, o médico consegue fazer a cauterização desses focos de endometriose ali na cavidade abdominal, tá? Então, a endometriose é uma doença muito mais frequente do que as mulheres imaginam e causa um desconforto imenso, dependendo do grau da endometriose, né, para a mulher, principalmente no sentido de dificuldade para engravidar, como também no sentido de fazer com que essa mulher não consiga realizar as suas atividades diárias, principalmente no período da menstruação, quando esse processo inflamatório provocado pela endometriose fica mais exacerbado, né? Se você perceber
algum desses sintomas que eu falei para você, procure o seu médico para pesquisar a endometriose, que é uma doença muito mais frequente do que as mulheres imaginam, tá bom?